algo interessante no ensino de Jesus. Hoje existem duas ciências que nós falamos, que é a pedagogia e andragogia. A pedagogia é a forma de ensinar crianças. E as crianças, elas não têm um conhecimento pré-adquirido. Então, o que elas fazem? Você ensina ela do nada. Ela nunca viu o número, agora ela está vendo o número. Já a andragogia é o ensino de adultos. O que é isso? Então, a forma de ensino de adultos é estabelecida com ideias e conceitos pré-aprendidos e estabelecidos. Então, isso quer dizer, para ensinar um adulto, você precisa ensinar com coisas que ele já conhece. Partir do conhecido para o desconhecido. É assim que o adulto aprende, diferente das crianças. E Jesus, ele é um mestre no ensino, e a gente vê o que os educadores estão encontrando hoje, como as coisas mais modernas, já há tanto tempo atrás. Ele pega algo que era conhecido a todos, pobre. O pobre é aquele que necessita, aquele que não consegue sustentar por si próprio. O livro de Salmos fala que o pobre não é somente aquele que não tem dinheiro, mas é aquele também que não consegue, sabe, se proteger sozinho, aquele que não consegue se defender, aquele que não consegue honrar a sua família. E ele fala o seguinte, sabe esse conceito que vocês sabem de pobre? Aquele que é do meu reino tem que ser pobre, mas não perder o dinheiro. E alguns até entenderam isso mal, porque algumas interpretações errôneas desse texto fizeram hoje pessoas agirem de maneira errada. Igual algumas pessoas dizem o seguinte, olha, eu vou dar tudo, não vou ter nada, eu vou ver num lugar separado, porque eu quero alcançar o céu. Por quê? Eles compreenderam mal esse texto. Teve um imperador no 3º século que ele falou o seguinte, ele estava lendo a Bíblia e falou assim, então os cristãos precisam ser pobres? Então ele pegou, arrancou tudo de todo mundo. Deles, né? Não é isso que Jesus está falando. Ele falou assim, pobre de espírito. Isso é o seguinte, você não pode depender e não pode pensar que através das suas atitudes, através das suas coisas, através daquilo que você faz ou deixa de fazer, você vai ter algum mérito comigo. Então você pode ser pobre de espírito com ou sem dinheiro. É o foco. Então quais são as manifestações externas da pobreza de espírito? Eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia, em Deuteronômio, que vai nos ajudar nesses dois aspectos que eu acho que o texto fala quando ele fala sobre pobreza. O aspecto, primeiro, material, e também tem um aspecto espiritual que o texto está falando. Então, Deuteronômio, no capítulo 8, e se nós lermos aí do versículo 11 em diante, Deus aqui ele está falando que o povo de Israel ele ia ter sucesso na terra que eles estariam entrando, que Deus faria com que eles prosperassem, enfim. No versículo 14 diz assim, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Aqui nesse contexto, Deus falou assim, vocês vão ser ricos, vão ser uma nação poderosa, o gado de vocês vai ser o melhor do mundo, vocês vão ter tudo o que uma nação rica pode ter. Mas que isso não eleve o teu coração, que você não se sinta orgulhoso. Porque o contrário de humilde é a pessoa orgulhosa. Que você não diga no seu coração, não, com nossa força, com nosso braço, nós conseguimos isso. Deus falou assim, não, se você tem força, é porque eu dei para você. Se você tem sabedoria, é porque eu dei para você. Se você tem discernimento, inteligência, astúcia para fazer os teus negócios, o teu business, é porque eu dei para você. Em outras palavras, Deus disse para o povo, se você for humilde, você reconhece que tudo aquilo que você tem, no aspecto material, vem de Deus. Mais tarde, Davi, quando ele começa a juntar o ouro para fazer o templo que Deus falou para ele, você não vai construir, mas o teu filho vai. E Davi fez o tema de casa, ele preparou a riqueza para que o templo pudesse ser construído. E nesse contexto, Davi, então, ele faz um apelo para as pessoas, dizendo, olha, eu estou arrecadando dinheiro para construir o templo. E ele toca no coração das pessoas, as pessoas vêm e dão dinheiro para a construção do templo. E ele, então, agradecido por aquilo, ele faz uma oração a Deus, ele diz, se nós estamos dando isso a Ti, Senhor, é porque Tu já tinha nos dado. Então, mesmo para a construção do templo, que era algo, ele podia, não, ó Senhor, veja o que nós estamos entregando, quantas ofertas que nós estamos dando, financeiramente falando, mas isso vem de Ti.
Ou seja, tudo aquilo que nós temos em nossa vida vem a Deus no aspecto material. Quando falamos do aspecto espiritual, se nós formos no livro de João, no capítulo 15, no capítulo 15, no versículo 5, aqui diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. Nesse contexto aqui, Jesus não está falando de algo financeiro, de pregação do evangelho, levar a mensagem às pessoas. Se você quiser fazer algo sem mim, você não vai conseguir. O humilde, então, aos olhos de Deus, é aquele que reconhece que tudo aquilo que ele tem vem de uma única fonte, que é Jesus Cristo. O nosso problema hoje é que nós achamos que se os nossos dons, como o Douglas falou no início, os nossos talentos que Deus nos deu, nós nos orgulhamos com eles e falamos, olha como eu faço isso bem, seja o que for. E nós achamos que aquilo vem de nós e nós não reconhecemos que isso vem de Deus. O salmista falou assim, que a diferença do ímpio e daquele que não é ímpio, que é seguidor de Cristo, é que ele reconhece que tudo o que ele tem vem de Jesus Cristo. Então, esse humilde que Jesus está falando no contexto é tudo que você tem, seja material ou seja as coisas espirituais, através do talento, dons, vem de uma única fonte que é Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia relata a oração de alguém que não é humilde de espírito. Isso se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18 e no verso 11. Eu quero destacar aqui uma frase, é a oração de um fariseu e lá diz o seguinte: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então que ele olhava para si, eu sou o dono de tudo aqui, eu sou rico. E todo aquele que vai cheio até Deus, ele volta vazio. E para nós recebermos a graça de Deus, nós precisamos ir vazios. Vazios de quê? Espiritualmente e vazios até da questão de dinheiro. Certo. O foco aqui, como o pastor bem colocou, o pastor Paulo, não é questão de dinheiro. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são pobres de espírito. E eu conheço muitas pessoas que não têm dinheiro e não são pobres de espírito. E não são pobres de espírito. São orgulhosos, arrogantes. Certo. Eles não são como Pedro falou, quando Jesus se apresentou a Pedro, e Pedro falou o seguinte: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Nós estamos com 3 ou 4 minutos só. Eu queria tocar nesse elemento do reino de Deus. Então, que a recompensa, dessa pobreza, humildade de espírito é que eles, o pastor Paulo tinha falado, uma recompensa imediata. Deles é o reino de Deus. O que é essa recompensa? O que significa ser do reino de Deus agora, hoje? Quando nós olhamos algo que me chama muito a atenção nesse contexto de humildade, e se a gente perguntar, Jesus era humilde? Sim, lógico, Jesus era humilde. Mas se você pensar no padrão humano, que Jesus falava assim, eu sou o Filho de Deus. Sem mim você não pode fazer nada. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essas expressões, você pode dizer, mas pessoa orgulhosa. Eu sou muito humilde. Sou muito humilde, você não pode fazer nada sem mim. Existe o contexto da humildade também, que não é o coitadinho, o pobrezinho, não. É aquele que reconhece que ele tem um chamado de Deus, que tem um talento que vem de Deus e que ele está fazendo as coisas pela vontade de Deus. Então você vê muitas vezes Jesus falando, sem mim você não faz nada, mas eu estou aqui pela vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então, esse viver ao aqui e agora, que ele é o reino de Deus, é nós experimentarmos isso que Jesus nos oferece. Essa vida na qual eu vou viver a minha vida aqui humilde, eu vou saber que a minha recompensa ela é aqui. Vou andar feliz, vou caminhar feliz, eu vou ser o que as outras bem-aventuranças vão falar para mim que eu devo ser. E tem um outro aspecto, deles é o reino dos céus, é o seguinte, todas as promessas referentes ao reino de Deus, aos filhos, aos herdeiros da terra, eles poderiam requerer, Senhor, eu quero esta promessa, eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. Por quê? Porque o Senhor prometeu. Eles poderiam ter certeza que enquanto estivessem aqui e não alcançassem o reino na sua amplitude, eles estariam vivendo as bênçãos do reino agora e aqui. Reconhece que você não tem nada, não é nada, e um dia eu te darei tudo. Pastores, muito obrigado pelos seus pensamentos. Se você quiser conhecer a verdadeira felicidade, você deve ser pobre de espírito. Isso significa que você tem que entender que você espiritualmente é vazio. Se você reconhece a sua pobreza espiritual,
você um dia vai gozar do reino celestial. Augustus Toplady, aquele famoso hino Rocha Eterna, disse: nada na minha mão eu trago, simplesmente a cruz de Cristo eu me agarro. Quando você é pobre de espírito, você vai e louva e agradece a Deus pela sua graça, sabendo que tudo quanto você tem é um dom de Deus. O apóstolo Paulo mostrou essa atitude em 1 Timóteo 1,14, quando ele diz: a graça do nosso Senhor superabundou. Aqueles que são pobres em espírito e têm um coração cheio de agradecimento. Quando uma pessoa compreende que ela é comparada com Deus e o resultado é que ela se humilha diante de Deus, isso é o primeiro passo no caminho da santidade. A humildade de espírito caracteriza a sua vida. Você ama Jesus Cristo? O amor por Jesus Cristo exige humildade. Onde é que está o seu coração hoje? Oxalá que cada um de nós possa ser humilde de espírito e receber a recompensa do reino de Deus. Pastor Paulo, nós temos um costume aqui de terminar o nosso programa com uma oração. Queria pedir que só se orasse pelos nossos telespectadores agora. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado pelos teus cuidados, pela tua proteção, pela vida que concede a cada um de nós. Que possamos ser humildes de coração, reconhecer que tudo que somos, que temos, vem de ti, das tuas mãos, do teu poder, da tua graça e da tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado pela sua presença e as suas observações, os comentários. Obrigado a você. E os nossos queridos telespectadores, muito obrigado por estarem aqui conosco também. Visite o nosso website, está escrito.ca. Lá você vai encontrar muitas coisas interessantes. Você pode mandar um pedido de oração. Toda manhã a equipe do Está Escrito se reúne e ora sobre os pedidos que chegam até o nosso escritório. Você pode mandar comentários sobre o programa e também, se for movido pelo Espírito Santo, você pode encaminhar uma pequena doação para que o nosso programa possa continuar no ar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.